o arrebatamento ele ocorre antes da grande tribulação, depois da grande tribulação ou durante a grande tribulação. Tem pessoas que acreditam que não é nem antes e nem depois, é no meio. Então são os mid. Existem os que acreditam no arrebatamento a qualquer momento, que são chamados de pré-tribulacionistas, e os que estão lá no final, os pós-tribulacionistas, que acreditam que é depois da grande tribulação que vai acontecer o arrebatamento. Então eu quero analisar aqui com vocês o texto do apóstolo Paulo de 2 Tessalonicenses e o texto do apóstolo Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ele fala da seguinte forma: quanto à vinda de Cristo, nossa reunião com Ele e o dia da ira do Senhor. Você vê que ali na carta de 2 Tessalonicenses o apóstolo Paulo colocou esses 3 pontos. Quando ele coloca esses 3 pontos, você vê que ele vai dizer que existe algo que tem que acontecer primeiro. Então o apóstolo Paulo, ele pega, falando sobre esses assuntos, ele vai dizer assim: irmãos, quanto à vinda de Cristo, nossa reunião com Ele e o dia da ira do Senhor. Você pega esses pontos, aí ele vai dizer que isso não acontecerá sem que antes. Então o apóstolo Paulo diz que tem pontos para se cumprirem antes desses pontos que ele está dizendo, que é o dia da ira, a nossa reunião com Ele, casamento, encontro da igreja com Cristo, nossa reunião com Ele. Aí ele diz, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, 3 pontos que ele colocou ali. Ele diz, essas coisas não acontecerão sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. Quando ele coloca esses pontos anteriores, você para pensar, então tem alguns pontos que tem que acontecer antes. E ele cita um ponto, né? Ele vai dizer que ali primeiro tem que se manifestar, se revelar o homem da iniquidade. Ele diz sim, primeiro seja revelado o homem da iniquidade. Aí você vai na palavra revelado, ali no grego, que o apóstolo Paulo está falando, você vai ver que a palavra revelado que ele disse é a palavra apocalipse. Então ele está revelando que o homem da iniquidade tem que se revelar primeiro. E aí você olha para esse texto, viu que ali aparece a palavra apocalipse, aí você olhou para isso e parou para pensar. Olha só como essas coisas vão ligar lá com o livro do Apocalipse. Então o apóstolo Paulo, antes do livro do Apocalipse, está falando que o homem da iniquidade tem que ser revelado primeiro. Olha o que ele fala. Depois, a gente vai agora no texto de 2 Tessalonicenses, de 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo está falando ali, discorrendo sobre vários assuntos, e aí ele chega num ponto que ele vai dizer assim para os irmãos: eis que vos digo um mistério, ali em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. Eis que vos digo um mistério, irmão, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num abrir e piscar de olhos. O apóstolo Paulo está falando da transformação dos corpos, num abrir e piscar de olhos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num abrir e piscar de olhos. Ele completa. Quando? Ele vai responder quando. Quando vai acontecer isso? Ao ressoar da última trombeta. Então quando ele pegou, disse o tempo que isso iria acontecer. E ele relaciona com o ressoar da última trombeta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz: irmãos, essas coisas, a nossa reunião com Ele, a vinda de Cristo, o dia da ira, que ele coloca ali na carta de 2 Tessalonicenses, eles não acontecerão sem que primeiro, então pontos anteriores, primeiro o quê? Primeiro vem a apostasia e se manifeste e seja revelado o homem da iniquidade, revelado que liga com o livro do Apocalipse. Em 1 Coríntios ele falou sobre transformação dos corpos. Transformação dos corpos você vai ligar com a última trombeta. E na última trombeta a igreja, os mortos, os que morreram e os que estão vivos. Os que estão vivos, ele diz, nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro.
Então a igreja vai casar e ela vai ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Ali o apóstolo Paulo está falando. Então é ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar da última trombeta é o encontro da igreja com Cristo. Justamente o que ele fala lá na carta de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pega esses pontos, relaciona esses dois pontos e você vai ver que o que o apóstolo Paulo está falando vai fazer todo sentido quando você começar a ler o livro do Apocalipse. Porque quando você abre o primeiro selo do Apocalipse, você vai ver que no primeiro selo tem a palavra revela-te, vem. No grego, você olha ali a palavra revela-te, que é revelação, que é Apocalipse, a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou. Então aparece a palavra vem. E aí você olha para aquilo ali e vê um cavalo branco. No segundo aparece a palavra revela-te. No terceiro a palavra revela-te. E no quarto, pela última vez, ali nos selos aparece a última vez a palavra revela-te. E aí você olha para isso, você vê que ali no meio, no último selo, porque no quarto selo, dos selos que aparecem a palavra revela-te, o quarto selo traz a última vez essa palavra. Então ali no meio tem a palavra revela-te, é no meio da semana. E no quinto, no sexto e no sétimo selo, nos selos posteriores, não aparece mais a palavra revela-te, porque ele já se revelou no meio da semana. Mas você vê que desde o primeiro selo está aparecendo revela-te, mas ele só vai se manifestar como homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, no meio da semana. Justamente o que o apóstolo Paulo falou, essas coisas não acontecerão sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Mas quando você pega esses pontos, você vê que se passaram 3 anos e meio. E na sua denominação, nas nossas denominações, você vê que os irmãos costumam ensinar assim, irmãos. Olha, no meio da semana vai se levantar o anticristo e vai quebrar o acordo. Não é isso que a gente aprende? E os irmãos ensinaram isso para a gente de uma forma correta, dizendo que isso é no meio da semana. E realmente, quando você olha para os selos, você vê que é no meio da semana. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, falou que esses pontos acontecem antes, realmente. Só que em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falou ali dos pontos anteriores, chegou no meio da semana, onde o homem da iniquidade se revela, e aí ele vai falar de pontos posteriores, porque ele diz que a igreja, o encontro com a igreja de Cristo, o encontro da igreja com Cristo, é ao ressoar da última trombeta. Então se passaram os pontos anteriores, 3 anos e meio. No meio da semana se revelou o homem da iniquidade. A igreja não foi arrebatada, segundo o que o apóstolo Paulo está falando. Depois, chegamos no meio da semana, tem que ter o ressoar da última trombeta, que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então ele vai ter mais 3 anos e meio, um período de grande tribulação, porque o primeiro período é o período de princípio das dores, e o segundo período, que é mais 3 anos e meio, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, o segundo período mais 3 anos e meio, é o período de grande tribulação. E a sétima trombeta, ela está no 7º selo, aonde o apóstolo Paulo fala que vão acontecer os eventos de 1 Coríntios capítulo 15. Os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados. É o corpo da igreja glorificado para se encontrar com o noivo. Então você prestou atenção nisso, que pelo que o apóstolo Paulo liga esses dois textos, é o mesmo autor, não tem contradição nenhuma, ensinando para a gente. Você vai ver que não tem um arrebatamento antes dos pontos que ele falou, porque ele mesmo disse que essas coisas tinham que acontecer antes. Homem da iniquidade. E o homem da iniquidade se revela só no meio da semana. Se ele se revela no meio da semana, se passaram 3 anos e meio, não teve arrebatamento logo no começo. Mas aí veio o meio da semana, ele se revelou, ele mata, ele quebra o acordo, ele coloca a marca da besta, ele persegue cristãos. E aí ele é chamado ali de homem da iniquidade. Por isso que no 5º selo você já vê a alma daqueles que foram mortos.
revelando para a gente que ali começou realmente no meio da semana o período de grande tribulação para a igreja. Grande tribulação é para a igreja. Esse texto onde ele aponta esse período de perseguição da grande tribulação, sereis atribulados, como Jesus fala em Mateus 24, sereis atribulados, vos odiarão e vos matarão, é para a igreja. Ele está falando para os apóstolos. Então, chegou no meio da semana, tem mais 3 anos e meio, ao ressoar da última trombeta, aí vem os eventos de 1 Coríntios capítulo 15. Então tem um período de 7 anos para a gente ter, né, esses pontos que o apóstolo Paulo está falando. Então não tem um arrebatamento antes, não tem um arrebatamento no meio, vai ter o encontro da igreja com Cristo ao ressoar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Foram essas coisas que foram ensinadas pelo apóstolo Paulo ali dentro das cartas dele. Então analisa esse texto para ver se o que eu estou falando aqui é coerente para você, se faz sentido para você, se isso é bíblico, se isso é de Deus ou não é. Então você julga as coisas, você é capaz de julgar, ler a palavra e entender. Julgue isso e veja se é correto. Era essa mensagem que eu tinha para deixar para você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.